Quero convidá-los nesta noite a lermos a palavra, começarmos lendo a palavra. É um texto que Moisés recomenda aos pais, que está lá em Deuteronômio 6. Mesmo assentados, como estamos, e Moisés está entre o Monte Sinai, ou entre o Monte e Jericó, e ele está indo embora. Então ele dá uma palavra para os pais. Ele diz: olha, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiverem sentados em casa, e quando andar pelo caminho, e quando se deitar, e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos portais. Quer dizer, coloque a palavra em todos os lugares. Façam culto à noite, orem pela manhã, ensine os seus filhos. Naquela época não tinha internet, era bem mais fácil fazer isso com os meninos. O pai mais idoso da tribo chamava todo mundo, dizia: agora é história bíblica. E todo mundo se assentava para ouvir as histórias bíblicas. O que Moisés está dizendo é: você precisa deixar um legado para o seu filho. E esse legado não é a quantidade de carneiro, não é a quantidade de estudo. O legado é colocar Deus no coração, ensinar a presença de Deus no coração dos seus filhos. E esta é uma verdade para nós nesta noite. O legado não é a herança, não é a riqueza. O legado é ensinar o seu filho a entender, a caminhar na palavra de Deus, naquilo que Deus está dizendo. Amém? Então hoje à noite nós vamos fazer isso. Nós vamos aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Eu convido você então a ficar em pé.
Esta semana pedimos algumas fotos para os pais, para os filhos mandarem algumas fotos. E podemos ter um vídeo então? Pode colocar o vídeo. Pai, hoje eu parei pra te olhar e vi o tempo desenhado em seu rosto, as marcas de um homem que soube lutar pra me dar um futuro, um chão, um porto. Lembro das suas mãos a me guiar nos primeiros passos que eu ousei dar, e da sua voz firme a me ensinar sobre a vida, a fé e o verbo amar. Obrigado, meu Pai, por cada oração que em silêncio você fez por mim, por ser meu espelho, minha direção, um presente de Deus, um amor sem fim. Sua vida é um farol que me ilumina, em seus passos eu aprendi a andar. Que o Deus que te guarda e te ensina me ajude a te honrar e a te amar. Obrigado por tudo, meu Pai, meu Pai. Obrigado, meu Pai, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por cada oração que em silêncio você fez por mim, por ser meu espelho, minha direção, um presente de Deus, um amor sem fim. Sua vida é um farol que me ilumina, em seus passos eu aprendi a andar. Que o Deus que te guarda e te ensina me ajude a te honrar e a te amar. Obrigado por tudo, meu Pai, meu Pai. Obrigado, meu Pai, meu Pai. Se hoje eu sou o que me tornei, foi porque tive seu exemplo pra seguir. Em cada batalha que eu já ganhei, havia um pouco de você em mim. Que a graça de Cristo te fortaleça e que a paz de Deus inunde o seu ser. Que o seu coração nunca se esqueça o quanto eu sou grato por ter você. Obrigado, meu Pai, por toda a sua vida dedicada a me ver crescer e a me amar. Sua fé é a minha herança mais querida, um tesouro que eu sempre vou guardar. Que o Deus que te guarda. Graça e paz, irmãos. Nossas crianças vão fazer essa apresentação em homenagem aos queridos papais que estão aqui hoje.
Você acredita em super-herói? Eles existem, eu tenho um. Ele é só meu, é o meu pai. Igual a ele, não tem nenhum. Ele tem um escudo que me protege do perigo e uma capa que voa alto sonhando comigo. Ele tem super velocidade, se eu preciso logo aparece. E no peito tem um poder cheio de amor que me aquece. Ele é meu, é só meu. Foi Deus quem me deu. Meu pai, meu herói. Pra mim você é o melhor. Ele é meu, é só meu. Foi Deus quem me deu. Meu pai, meu herói. Pra mim você é o melhor. Mas meu herói também se cansa e a bateria precisa recarregar. É em Deus que ele se conecta pra sua força nunca acabar. Ele é meu, é só meu. Foi Deus quem me deu. Meu pai, meu herói. Pra mim você é o melhor. Ele é meu, é só meu. Foi Deus quem me deu. Meu pai, meu herói. Pra mim você é o melhor. É meu, só meu. Foi Deus quem me deu. É meu, só meu. Obrigado, Deus, meu pai. Eu amo você. Amo você. Queria testemunhar também, queria começar com o Carlos, dar um testemunho. Ele compartilhou na célula e hoje gostaríamos que ele compartilhasse também o que Deus tem feito na vida dele. Deus fez. Glória a Deus. Queria saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Boa noite a todos. Queridos, foi um momento na célula muito forte, porque o pastor começou a falar sobre solidão. E aí ele perguntou: quem já passou por uma solidão? Falei para ele que eu ia me segurar ao máximo para tentar não me emocionar, mas quando a gente fala de mãe, separação é muito forte. Mas, sem muitas delongas, quando eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos, a minha mãe decidiu, da cabeça dela, ir embora. E a minha mãe mora na Espanha hoje. E para quem já viveu e sabe o que passa um adolescente de 17 para se formar um adulto, sem a mãe é muito complicado. Mas aí você pode dizer assim: ah, mas tu tinha o teu pai. O meu pai, ele começou a trabalhar desde cedo.
9 anos meu pai já trabalhava e trazia o sustento para casa. Então ele, cheio dos seus traumas, provavelmente dos meus avós, a única coisa que meu pai sabia fazer, e sabe fazer até hoje, é sair da sua casa, ir ao seu trabalho e trazer o sustento para casa. Eu nunca ouvi um "eu te amo" do meu pai. Eu não lembro do meu pai ter me abraçado. Eu sei que ele fez isso quando eu era criança, mas de quando eu me entendo por gente, como a gente fala, né? Eu não lembro do abraço do meu pai. Eu não sei o que o meu pai diz assim: "Filho, eu te amo". Mas eu entendi depois de adulto, depois que Cristo entrou na minha vida, depois que ele disse assim, eu vivi aquilo que Isaías, no capítulo 49, versículo 15 diz: por acaso uma mãe pode se esquecer do seu filho que ainda mama, de modo a não ter compaixão dele? Mesmo que ela o esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu vivi esse versículo. A minha mãe, por um determinado momento, ela se esqueceu, porque eu tive que tirar a habilitação, eu tive que entrar na faculdade, tudo só. Meu pai não fazia nada, apenas trazer o alimento. A demonstração de amor por mim, pela minha irmã, era essa, trazer o sustento. Eu nunca passei fome, irmãos. Meu pai é um excelente alfaiate, eu nunca passei fome, mas eu nunca tive o carinho de um pai. Mas quando eu encontrei o Senhor, o irmão Paulo hoje me mandou uma mensagem logo cedo, dando Feliz Dia dos Pais e dizendo o quanto a minha família é abençoada. E eu sei que outros olham e veem enquanto ela é abençoada, mas foi por causa do Senhor na minha vida, porque eu tinha tudo para ser um pai que continuasse fazendo isso com as minhas filhas, sem dizer eu te amo, apenas trazendo sustento para casa. Mas quando eu encontrei esse Deus Todo-Poderoso que não se esquece, Ele não se esquece, Ele me abraçou, Ele me amou, Ele me transformou a ponto de hoje eu consegui dizer: filhas, eu te amo. A Luluzinha, ela aprendeu a dizer eu te amo, que às vezes do nada, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, porque eu, com a ajuda do Espírito Santo, eu consegui quebrar as feridas. Hoje a pastora Alice, ela postou algo muito parecido, e quando eu estava olhando cada história, eu curti cada história, porque enquanto eu estava lendo, eu estava lembrando, porque foi da mesma forma. Minha mãe me abandonou minha irmã. A minha irmã sofreu mais ainda, porque ela era jovem, ela não menstruava ainda, ela passou toda essa fase de adolescência, de mulher sem uma mãe para acudir. Mas graças a Deus, hoje, meu pai fez 70 anos, e no Dia dos Pais, eu fiz uma peixada para ele, nós sentamos à mesa, nós cantamos parabéns para ele, e ele disse assim: apenas 2 vezes eu comemorei meu aniversário, e essa foi uma delas. Talvez você passou e tem mágoas ainda hoje do seu pai, mas eu quero te dizer que o Senhor que está aqui nessa noite, Ele tem o poder de curar toda ferida que está no teu coração. Você não precisa levar os seus traumas adiante. Hoje é noite de nós quebrarmos os traumas. Hoje é a noite de deixarmos o Espírito Santo entrar, purificar e sarar, e pedir perdão, e voltar e abraçar o pai, abraçar a mãe, independente do que eles fizeram. Porque o Deus Todo-Poderoso que nos ama, Ele jamais esquece de nós. Que esse meu testemunho fique para abençoar as suas vidas. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. A pregação já está pronta, né? Eu queria convidar a Carol para vir aqui também. Carol. Quem não conhece Carol, Carol é filha do pastor Paulo, da pastora Esther. Boa noite, gente. Eu vou ler sem olhar para ele, porque senão eu vou chorar muito. Espera aí. Hoje é o dia de celebrar o homem que muito antes de ser meu pai, foi meu porto seguro, meu companheiro de aventuras, e sem que eu percebesse, meu melhor amigo. Minha infância foi como um filme, e se hoje eu pudesse voltar em qualquer cena,
estaria você em quase todas elas. Nas sopas de letrinhas, nas camas arrumadas lado a lado, nas pequenas tarefas de casa que você transformava em brincadeira. Com o passar dos anos, nossa relação mudou de lugar. E que privilégio é poder olhar para você hoje, não apenas como o amor de uma filha, mas uma admiração profunda pelo homem que você é. Eu admiro sua força, seu coração, seu jeito divertido de enxergar a vida e essa capacidade tão bonita de fazer tudo parecer mais leve. Admiro tudo aquilo que você me ensinou sem perceber e tudo aquilo que ainda aprendemos juntos. Pai, se hoje eu tenho coragem para sonhar é porque você me ensinou que tudo isso é possível. Se hoje eu tenho coragem para ir atrás é porque você sempre esteve ali para me lembrar que eu conseguiria. Hoje eu celebro o privilégio de abraçar o meu pai, conversar com o meu melhor amigo e agradecer por todas as histórias que já vivemos. Feliz Dia dos Pais. Obrigado por ter feito minha infância um filme tão bonito e da minha vida um lugar onde eu nunca aprendi a ter medo de sonhar. Eu te amo e que sorte a minha poder te chamar de pai. E para aqueles que por qualquer motivo não podem ter seus pais por perto nesse Dia dos Pais, que vocês encontrem um conforto no seu coração. Graças a Deus ainda podemos contar com um pai maior do que qualquer pai humano. Aquele que acolhe, sustenta, cuida e permanece quando todos os outros caminhos parecem faltar. E aí eu queria deixar para vocês Hebreus 13:5, né? Eu nunca o deixarei e jamais o abandonarei. Obrigada, gente. Foi difícil. Ela está desde 6 horas chorando, tentando fugir dessa missão. Eu disse, você não vai fugir. Pode colocar no Data Show. 27:10. Você que está com a sua Bíblia aberta, mas você pode também, mesmo assentados, podem ler conosco aqui no Data Show. Vamos ler todos juntos aqui no Data Show. Vamos lá. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Você já experimentou solidão? Eu já. Me lembro de um tempo de muita solidão. Um tempo muito difícil. Parece que a noite não vai passar. A madrugada é muito densa, muito difícil. A solidão já é considerada uma pandemia, epidemia em nossos dias. A solidão já é um dos grandes problemas da humanidade. A Organização Mundial da Saúde disse que 1 a cada 6 pessoas hoje estão sofrendo de solidão. E é um sofrimento grande, há muita dor. E esta geração está vivendo essa solidão. E é uma contradição muito grande, uma contradição moderna, porque nunca houve uma geração como a nossa de tanta comunicação. Nunca houve uma geração que tivesse tanta comunicação, mas há uma geração que não construiu relacionamento. Há muita informação, mas pouca sabedoria. Muita comunicação, mas pouca escuta. Por isso, então, temos uma sociedade hoje que está vivendo, de fato, essa grande solidão. Mas há uma coisa importante. Não é uma solidão por falta de gente. É uma solidão por falta de pertencimento. É uma solidão por falta de conexão verdadeira, conexão produtiva, de estar conectado com alguém. As pessoas não estão solitárias porque falta gente, há muita gente ao redor. Mas mesmo assim, elas se sentem só.
E eu diria que existe alguns tipos de solidão. Uma solidão é aquela solidão invisível, aquela solidão de ausência de pessoas, mas de relacionamento. Não é apenas falta de comunhão. E nesta solidão que as pessoas estão vivendo atualmente, eu diria que muita gente cuida de pessoas, mas não há quem cuide delas. Muita gente tem muitos seguidores na rede social, mas não tem ninguém para chorar por elas. Muita gente está cercado de família, mas não há quem converse com elas. Não há ninguém que cuide delas. Porque não é falta de gente, é falta de alguém dizer, pode falar que eu entendo o que você está sentindo. Alguém que compreende aquilo que nós de fato precisamos falar. Mas também existe uma solidão existencial no mundo moderno. E essa solidão existencial, de fato, é a falta de Deus. É aquela solidão da alma. Porque o indivíduo, ele pode ter uma agenda cheia, mas o coração vazio. Ele não consegue, no barulho da música, ou na quantidade de cerveja, resolver o seu problema existencial. Então há um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. Mas também há uma solidão que eu chamo de solidão vulnerável. É aquela solidão que a gente tem medo de se aproximar das pessoas. Tem medo de confessar as nossas fraquezas. Tem medo de contar as nossas histórias, com medo de ser decepcionado. E eu me lembro que quando eu comecei a falar sobre relacionamento, há muitos anos atrás, eu estava dizendo, ensinava que a igreja de relacionamento não pode ser uma cerca de arame farpado. Hoje eu ensino o contrário. Eu digo que a igreja é uma cerca de arame farpado. E quem tem medo de se ferir não pode viver em comunidade. Pois viver em comunidade, de fato, é viver uma cerca de arame farpado. Mas, infelizmente, muitas pessoas constroem algum mecanismo de proteção. É muito fácil criar um mecanismo de proteção para esconder os meus sentimentos. Há um muro dizendo, não chegue perto de mim, eu não quero que você saiba de fato quais são as minhas fraquezas. E eu me lembro do muro da China, construído há muitos séculos atrás. E ajudou a evitar que os inimigos entrassem na China. Mas durante muitos séculos, aquele muro também atrapalhou a China. Talvez você está se escondendo de pessoas. E um dia isso vai atrapalhar você. Eu chamo isso de solidão vulnerável. Mas há uma outra solidão também, que é a solidão da solicitude. Solitude. É aquela solidão onde a pessoa ela decide ficar um pouco sozinha, provisória, para se organizar. É aquela solidão benéfica, quando você tira um tempo para ficar com você mesmo, para reorganizar, repensar, trabalhar algumas questões na sua vida. Essa solidão, ela é muito benéfica para nós. É interessante que Jesus, no texto de Lucas, diz que Jesus tirava um tempo para estar sozinho. Jesus tirava um tempo para estar sozinho no deserto, orando, se alimentando, se fortificando para depois voltar à missão. Isso é solitude. Porque há uma diferença muito grande em estar sozinho e sentir abandonado. Quem tem essa solitude não consegue entender que estar sozinho não é sentir abandonado. Agora, eu reconheço que o ser humano precisa de um tempo para estar sozinho, mas ele precisa também de barulho. Tem horas que eu gosto de estar sozinho no meu quarto, sem ninguém falar comigo. Mas tem hora que eu gosto de multidão, de gente, de barulho, principalmente de churrasco e galinha caipira. Esta é a realidade nossa e sua. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Na minha experiência da solidão, foi Deus que veio, foi a presença de Deus que ajudou a curar a minha solidão, o meu sentimento de desamparo e abandono. Quando eu leio o texto de Salmo 27, 10, eu encontro Davi.
Davi está dizendo, um exército está acampado lá fora. Ele diz, eu estou cansado de fugir, eu estou me sentindo solitário. Eu não aguento mais a solidão, não há com quem conversar. Eu estou escondido, indo de caverna em caverna, sem ninguém, sem poder confiar em ninguém. Aí no Salmo, então, 27, ele está dizendo, mas antes de falar da parte negativa, ele faz uma declaração de fé. Ele diz, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a rocha da minha salvação, a quem temerei? O Senhor eu busco de dia e de noite, e é Ele quem me ajuda. Mas ele diz, Senhor, não me deixes, não me desampares, porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, eu sei que o Senhor vai me recolher e vai me trazer para a tua presença. Então fique comigo, seja o meu consolador. O que Davi estava dizendo aqui, quando os relacionamentos humanos mais importantes falharem, o cuidado de Deus permanece. Amém? Quando aqueles relacionamentos mais importantes da sua vida falhar, o amor de Deus vai permanecer. E Davi está falando numa sociedade tribal, patriarcal, onde o pai era o responsável para manter o sustento e a proteção. Ele está dizendo, mas mesmo assim é possível que meu pai falhe. E aí vem o texto de Isaías que lemos nesse instante. Pode uma mulher esquecer do seu filho que cria, mas ainda que isso aconteça, todavia, eu não me esquecerei de ti. Amém? Então Davi está dizendo isso. Ele está dizendo, mesmo que tudo aconteça, o Senhor me acolherá. Esta é a verdade do versículo 10. Deus recebe, acolhe, e Ele me traz para a sua presença. Davi está dizendo, Deus é aquele que consola o coração solitário. E Ele consolou o meu coração. Deus acolhe, Deus está acolhendo. E a razão por que Deus me acolhe na solidão, eu diria que é por duas razões. Primeira razão, porque Deus me acolhe. Ele me ajuda a enfrentar outros abandonos. Uma das razões por que você precisa ser acolhido por Deus, é porque você vai enfrentar durante a sua vida muitos abandonos. Muita gente que está conosco vai nos abandonar. Isso faz parte da vida. E é em Deus que eu encontro preparo, a presença de Deus me ajuda. A presença de Deus é o lugar seguro para eu tratar os meus abandonos. Mas outra razão também, porque Deus me acolhe, é que Ele me acolhe para que eu possa, para que a ferida não governe a minha vida. Essa é a razão porque Deus quer curar você. Para que esta ferida de abandono, de solidão, não governe a sua vida, não interfira em todos os seus relacionamentos, para que você seja curado, para que você diga, eu já passei por isso, e Deus esteve comigo, Deus me acolheu. Aquele me abandonou, quem dizia que me amava, mas Deus não me abandonou. É Ele que me acolhe, para que a minha vida seja governada por Ele. Quando os vínculos mais fortes falharem, Deus está comigo, amém? É a presença de Deus que transforma a solidão. E tem um salmo que Davi está falando da mesma experiência desse salmo. É o Salmo 142, 4. Eu queria que vocês, os irmãos do Data Show, me ajudassem aí. Colocassem o Salmo 142, 4. Davi está contando a mesma experiência. Ele diz assim, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Depois ele diz, mas tu és o meu refúgio, tu és a minha única herança que eu tenho na terra dos viventes. E Davi vai dizer, olha, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém me ajudou. E a solidão foi profunda. E Davi experimentou aquilo que você precisa experimentar também, nós precisamos experimentar. Ele está dizendo assim, olha, não há solidão, por mais profunda que seja, que a presença de Deus não pode restaurar. Não há solidão, por mais profunda, que não há lugar mais denso, trevas maiores, que a presença de Deus não pode alcançar. E quando eu estava lendo esse salmo, eu me lembrei da Corinth Rebon.
Aquela mulher que estava lá na Segunda Guerra Mundial, foi para a Alemanha, campo de concentração. Os nazistas mataram sua mãe, mataram seu pai e mataram a sua irmã. Ela saiu do campo de concentração com ódio, com rancor, um azedo na alma, uma solidão, uma angústia. E ela viveu depois da Segunda Guerra Mundial alguns 3 anos de muita angústia, desespero, até que ela procurou e buscou alívio em Deus. E um dia veio a cura, veio o perdão. E ela procurou um guarda, que ainda estava preso, mas estava lá na mesma cidade dela. E foi lá e dizer: eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo. Você está perdoado. E ela escreveu um livro, e ela andou pelo mundo todo contando o seu testemunho. Depois foi transformado num filme, chamado Refúgio Secreto. Você pode encontrar esse filme. E ela então diz assim: olha, havia um abismo tão profundo dentro do meu coração que não tinha como arrancar. A solidão da perda, o ódio de quem fez isso era muito grande. Até que a presença de Deus foi lá, sarou, trouxe um bálsamo e me curou e restaurou de novo a alegria da vida no meu coração. Amém? Então não há lugar mais profundo de solidão, tão profundo, que a presença de Deus não possa alcançar. Talvez sua solidão seja grande, talvez você seja maior do que o terapeuta, mas a presença de Deus vai lá e arranca, tira o ódio, sara e te dá vida para você continuar. A resposta mais profunda para a solidão é a presença de Deus. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor vai me recolher, vai me visitar e vai me levar para a sua presença. Amém? E é interessante que Davi vai dizer isso também no Salmo 23. Ele vai dizer: olha, quando eu estava lá no vale, e talvez Davi esteja se referindo a uma história que aconteceu em Reis. Lá em Reis, o povo estava indo lutar contra a Síria. E o conselheiro da Síria disse: olha, o Deus de Israel é um Deus só de monte. Então nosso problema é que nós lutamos no monte, vamos descer lá para o vale e lá a guerra vai ser perdida. E o profeta disse: você acha que Deus só age lá no monte? Deus também é o Deus do vale. Deus também está lá no meio do vale. Por isso no Salmo Davi vai dizer: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não disse: eu nunca passarei pelo vale. Ele não disse isso: eu nunca passarei pelo vale. Ele disse: eu nunca deixarei de enfrentar a solidão. Não, eu vou enfrentar a solidão. Mas o que ele está dizendo é que nunca estaremos sozinhos. Deus estará conosco no vale. Deus vai estar conosco, Ele vai entrar no vale. E essa expressão de Davi aqui, não diz que o Senhor só me observa enquanto eu atravesso o vale. Diz que Ele está no meio do vale comigo. Eu ando e Ele comigo. Por isso que Deus é a melhor para a minha solidão. Por quê? Porque Ele atravessa o vale comigo. Esta é a primeira solução para você. A presença de Deus é a melhor resposta para a sua solidão. Ele está comigo quando eu atravesso os vales. Ele não só vai lá para o final e fica me olhando, Ele entra comigo. Ele atravessa comigo minha história, para que eu possa contar a minha história, como Ele me ajudou a andar pelo vale difícil. Mas uma segunda coisa importante para você que está lidando com a solidão, uma maneira importante de Deus nos ajudar, é que Deus nos encontra em sua presença e nos acolhe por meio da comunidade. É por meio da comunidade que Deus trabalha conosco também. Deus não nos chama só para termos comunhão com Ele. Ele nos chama para termos comunhão uns com os outros. Solidão se cura com comunidade. E quando eu estava escrevendo isso, eu me lembrei da história do Bob. Bob era um empresário que foi numa cidade fechar um negócio, e lá ele não fechou. E naquele dia veio uma solidão, uma angústia, um desespero, e ele estava hospedado no hotel, e isso aconteceu em 1935, e ele disse assim: eu vou voltar a beber, porque ele bebia muito, mas estava alguns meses sem beber. Mas a solidão e o fracasso do negócio começou a falar com ele. Lá na frente tinha um bar e tinha um telefone. Ele pegou o telefone
e ligou para um amigo. E disse, eu fracassei num projeto de negócio e eu estou com vontade de beber de novo. Vem me ajudar. E o amigo foi lá atrás. E eles passaram aquela tarde conversando. Depois que eles terminaram de conversar, eles criaram os Alcoólatras Anônimos. Você pode encontrar alguém para conversar. Você pode compartilhar a sua dor. E ele experimentou isso. A igreja, então, é um local onde você não só vem para o culto. A igreja é um local onde não basta dizer, você é bem-vindo. Precisamos dizer, você pertence a esse lugar. A igreja não é um local onde a gente diz assim, você está aqui? Precisamos dizer, qual é o seu problema? Não basta só falar, seja bem-vindo, eu preciso escutar o meu irmão. Não basta dizer, como você está? Eu preciso acompanhá-lo durante a semana. A igreja é a comunidade. É o local onde as pessoas podem compartilhar e encontrar amigos verdadeiros. Não precisamos apenas de pessoas ao nosso redor, precisamos de pessoas ao nosso lado. A igreja deve ser esse lugar. Quem sofre de solidão precisa de comunidade. Você precisa participar da comunidade, se envolver na comunidade. A igreja é a comunidade de Deus para pessoas feridas e solitárias. Aqui as pessoas devem ser amadas. E quando você vem à igreja, você não vem só para adorar, você vem para restaurar pessoas. Você vem para acolher pessoas. Você é o anjo que Deus tem, talvez lá no seu condomínio. Porque a resposta de Deus, na maioria das vezes, é você para aquele que está em solidão. Mas a terceira coisa que eu quero dizer para você nesta noite: saia do isolamento. Procure alguém de confiança que possa ouvir, compreender e acolher você. Você também é responsável pela sua solidão. Pare de construir muros, saia da solidão. Tome iniciativa, ligue para alguém. E seja vulnerável, reconheça e diga, olha, essa semana eu preciso. Essa semana eu preciso de ajuda. Essa semana eu preciso de acompanhamento. Às vezes nós estamos esperando que alguém venha, que alguém venha, que alguém venha. Você também precisa sair desse isolamento. Precisa procurar alguém, se envolver em comunidade, contar as suas dificuldades, partilhar os seus problemas. Eclesiastes diz, é bom que sejam dois, porque se um cair, o outro vai levantar. Muitas das nosso isolamento, da nossa solidão, é porque nos afastamos de pessoas. Mas nós podemos participar de um grupo. Você precisa estar num grupo onde você não é visitante, mas um grupo onde você diga, eu pertenço a esse lugar. Eu sou desse lugar. Eu estou aqui também. Eu estou participando desse lugar. E por último, quero dizer para você, escolha bem a sua companhia. Não tente curar a solidão com qualquer companhia. Estar com a pessoa errada pode doer mais do que estar sozinho. O grande problema da solidão é que no desespero, para encher o meu vazio, você pode estar envolvendo com pessoas erradas. Você está procurando amizades erradas. Deus, a presença de Deus é a garantia para curar a minha solidão. Amém? Procure Deus. Você está envolvido com uma pessoa errada, tentando encontrar nela resposta para os seus problemas? Primeiro você precisa voltar para Deus, estar com Deus. É Ele que enche todo o meu vazio, é Ele que enche a minha falta, é Ele que me completa. A partir daí, restaurado, eu posso então analisar com quem eu vou de fato compartilhar a minha vida. Amém?